de um lado a perseguição cristã e do outro lado a frieza espiritual. A frieza espiritual é terrível, porque quando você está fraco espiritualmente, você aceita as imposições do mundo. Isso é perigoso, gente. Quando você não está bem com Deus, espiritualmente falando, e eu quero dizer já para você, estar bem com Deus não é ter dinheiro não. Não é porque você tem dinheiro, ou que você tem uma boa saúde, e que você não paga aluguel, que você tem uma boa aposentadoria, que Deus está contigo. Não. Isso não quer dizer que Deus está com você não. Quando você está na presença de Deus, nada abala você, nada coloca medo em você. Por mais que seja uma tribulação desconfortável, porque tribulação não é confortável, tribulação é uma luta, e a luta nos deixa desconfortável, mas mesmo assim a gente não nega a fé. Por que não nega a fé? Porque está bem espiritualmente falando. Apocalipse capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva. Isso aqui era Deus falando com o apóstolo João. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas. Preste atenção nessa frase: armar ciladas contra os israelitas, os filhos de Deus, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, a mensagem é: arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei. Ao vencedor é aquele que vai até o fim, tá, gente? Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Preste atenção, pessoal. Nós estamos diante de um texto poderoso. Eu quero pedir muito a sua atenção, porque essa palavra aqui, eu estou com uma coisa para falar já na minha garganta aqui, para falar há muito tempo, e eu vou dizer agora. Posso dizer? Olha, pessoal, não está nada fácil para a gente viver no nosso país não, para a gente servir a Deus. Sim ou não? Não está fácil não. Às vezes a gente ficava pensando assim: poxa, eu que já preguei, já fui missionário em outro país, já vi o quanto é complicado para expressar a sua fé em determinados lugares. Estou falando em outros países, mas vi que aqui não tem nada diferente de lá, porque aqui está indo no mesmo rumo. E o pior, preste atenção,
eu preciso escolher palavras, porque se eu falar mesmo o que eu quero aqui, eu sou preso. Se eu falar mesmo o que eu quero aqui, eu sou preso. Diante do que a gente está vendo lá fora. Sim ou não, pessoal? Então nós temos primeiro essa coisa, e a segunda coisa é o mais preocupante: a frieza espiritual. Presta atenção. De um lado nós temos a perseguição contra a igreja, certo? Essa é a primeira coisa. E isso não é o mais preocupante. O mais preocupante é o segundo. O que é mais preocupante, ô bispo? A frieza espiritual. Esse é o mais preocupante. Essa mensagem, pessoal, que eu acabei de ler, foi escrita para a igreja em Pérgamo. Mas ela serve, parece que ela foi escrita depois que, parece que foi assim: olha, depois que vocês leem, manda para o Brasil. Parece que foi feito assim: olha, depois que vocês leem aqui, manda lá para o Brasil. Nós lemos um texto aonde o Senhor diz para a igreja em Pérgamo, pastor, abre lá a carta, lá da igreja de Pérgamo, e lá a carta diz o seguinte: olha, Deus falando assim: eu amo vocês, vocês como minha igreja não têm negado a fé, mesmo com a morte do meu servo Antipas. Quem era Antipas? Antipas era um pastor, e ele foi assassinado porque ele não se curvou diante, estou escolhendo palavras aqui, diante do regime que foi posto naquela época. E o pastor Antipas disse: me matem, mas eu não me curvo. E pegaram ele e mataram mesmo. Então na carta diz isso, dizendo para a igreja: Pérgamo, vocês são meus filhos, são minha igreja. Vejo que vocês não negaram a fé, mesmo diante da morte do meu servo Antipas. Pérgamo significa casado. Pérgamo significa, é um nome bem sugestivo, né? Casado. Ou seja, a noiva de Cristo, ela é pura e incorruptível, ela é fiel. Então é dessa igreja que o Senhor está dizendo assim, ó: Pérgamo, que significa casado, não desiste não, não se curva não diante do regime. Eu quero colocar isso, porque se eu for falar outra coisa aqui, eu saio preso daqui. Não se curve diante do regime. Vocês já viram o meu servo ser assassinado porque não se curvou. Você é a minha noiva, persevera. E aí, numa nota da carta também diz o seguinte: mas eu tenho algo contra vocês. Vamos voltar lá? Versículo 14: no entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra quem? Contra os israelitas, contra o meu povo, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam, eu quero falar dessa palavra, os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha, o quê? Da minha boca. Preste atenção, pessoal. Por favor, preste atenção na mensagem. E vamos focar aqui na perseguição contra a igreja cristã, primeiro ponto. E o segundo ponto, que é o pior, a frieza espiritual. Veja, o que Jesus está dizendo aqui é que a igreja em Pérgamo, ela estava sendo perseguida.
foi um momento muito ruim, porque Balaão e Balaque, os gestores da época, quase que eu ia dizer, não? Eles disseram o seguinte: olha, nessa terra aqui, nesse país aqui, as pessoas vão ter que fazer o que a gente está falando aqui. Então já está colocando a palavra de Deus de lado, não é verdade? Está me entendendo aonde eu quero chegar? Lá em Pérgamo foi assim que aconteceu. Olha, quem manda aqui é o governo. Quem manda aqui é o governo. Então vocês aí dessa igreja, qual era o nome da igreja? Pérgamo. Vocês aí dessa igreja, se vocês não se curvarem, além da gente fechar essa igreja aí e tocar fogo, nós vamos matar todos os seus seguidores. Foi assim que aconteceu, gente. Ameaça iminente. E aí, alguém lá da igreja, provavelmente pastor da igreja de Pérgamo, chamou alguém para conversar disso. Ih, rapaz, o negócio está ficando feio aqui. O que é que a gente faz para a gente... Olha a política aí, né? Isso é política, ou não é? O que é que a gente faz aí para a gente resolver? E aí, qual foi a conversa da política? Coloquem no altar de vocês um altar. Coloque um poste ídolo no altar. Vocês vão fazer o culto de vocês ao vosso Deus, mas vocês também vão se curvar diante do meu Deus. E aí, eu não fecho a igreja de vocês, ninguém de vocês serão mortos, e está tudo certo. E o que a igreja fez? Aceitou a proposta. Aceitaram a proposta. Está certo isso? Então preste atenção. De um lado a perseguição cristã e do outro lado a frieza espiritual. A frieza espiritual é terrível, porque quando você está fraco espiritualmente, você aceita as imposições do mundo. Isso é perigoso, gente. Quando você não está bem com Deus, espiritualmente falando, e eu quero dizer já para você, estar bem com Deus não é ter dinheiro, não. Estar bem com, não é porque você tem dinheiro, ou que você tem uma boa saúde, e que você não paga aluguel, que você tem uma boa aposentadoria, que Deus está contigo. Não. Isso não quer dizer que Deus está com você, não. Quando você está na presença de Deus, nada abala você, nada coloca medo em você. Por mais que seja uma tribulação desconfortável, porque tribulação não é confortável, tribulação é uma luta, e a luta nos deixa desconfortável, mas mesmo assim a gente não nega a fé. Por que não nega a fé? Porque está bem espiritualmente falando. E o perigo mora aí, a frieza espiritual. Olha, o negócio é o seguinte: eu posso fechar a igreja, eu posso matar. O regime era esse, mas tem um jeito. É só colocar um altar lá e está tudo certo. E o pastor aceitou. E o Senhor manda uma carta e diz: olha, eu amo vocês, mas está acontecendo algo aí na igreja de vocês que eu não tolero. Lembra que o primeiro versículo que lemos diz que ele tem uma espada afiada de dois... O que significa dois? Não é dois legumes, é dois gumes. Corta dos dois lados e indo e voltando. E o Senhor está dizendo: eu tenho uma espada na minha... Espada significa justiça. O Senhor está dizendo: eu tenho uma espada na minha mão. O que ele está querendo dar a entender para isso? Olhe, eu não estou de brincadeira, eu tenho uma espada na minha mão. E o Senhor está dizendo: eu amo vocês, eu admiro, porque quando meu servo Antipas foi assassinado, vocês continuaram, mas eu tenho algo contra vocês. Duas coisas: essa aceitação do governo, e também aceitaram o ensinamento dos nicolaítas de se entregarem a costumes. Eu estou escolhendo palavras aqui para mim não ser preso, porque já tem uma lei aí. Se o pastor falar Então vamos lá.
A segunda coisa foi, de igual modo, versículo 15: você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Ensino aqui é costume, doutrina. Esses nicolaítas tinham uma prática, você já sabe qual é. E simplesmente disseram assim: não, está tudo certo, Deus ama você assim mesmo. Não, não é pecado não. Não é pecado, tem nenhum problema não. Você se relacionar com alguém que não é casado, ou mesmo você deitar com seu irmão, com sua irmã, não tem problema não. E se você também quiser divergir da sua sexualidade, não tem problema não. Deus ama você como você é. Esses costumes foram entrando, e a igreja foi o quê? Foi aceitando. E aí o Senhor está dizendo, por favor, preste atenção, gente. Você que está aí do outro lado, você escolhe a vida que você quer, a vida é sua, você faz dela o que você quiser, e eu respeito. Mas eu só quero te lembrar que nós estamos falando aqui com um cristão. Quem é cristão tem que decidir se você vai ser fiel ou não. Porque se você não decide o que você quer da sua vida, a sua fé será inútil. Não, mas eu posso servir a Deus e continuar vivendo a minha vida certo. Pode. Só que no final da mensagem, aqui diz que quem for fiel até o quê? O fim, esse aí será o quê? Esse aí será salvo. Esse aí receberá o maná. Que maná é esse? Se você for lá no livro de Gênesis, Deus falou para Adão e Eva: tem uma árvore no meio do jardim, e no fruto dela você não pode tocar, você não pode comer. Deus proibiu, certo? Lá em Gênesis está escrito isso. No último livro da Bíblia, Apocalipse, está dizendo que quem for fiel até o fim, ele vai dar o direito de comer esse pão. Esse pão que foi proibido lá no passado, lá no início. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, eu estou preparando aqui uma comida saborosa, eu estou preparando aqui uma mesa, eu estou preparando aqui algo glorioso para honrar aqueles que me honrarem até o fim. É disso que Deus está dizendo. Repito: quem for fiel até o fim será salvo, comerá do maná que foi proibido lá no início. Não acabou não. Receberá numa pedrinha o seu novo nome. Você vai receber um novo nome. Glória a Deus, pessoal. Eu vou receber um novo nome. Por que eu vou receber? Porque eu estou disposto a ser fiel até. Então, por favor, eu não estou condenando ninguém, eu estou ensinando. Eu não sou juiz para condenar. Eu não tenho espada na minha mão, quem tem espada é Deus. Eu só estou transmitindo para você o texto, a palavra pelo qual o Senhor disse: igreja de Pérgamo, eu amo vocês, mas eu tenho algumas coisas. A primeira coisa que eu tenho contra vocês: vocês se curvaram diante do regime político. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa: eu também não gostei que vocês aceitaram os costumes dos nicolaítas. Disso também eu não gostei. Aí ele diz, o próximo versículo: sugiro que arrependam-se. Como é? Versículo 16: portanto, arrependa-se. Vamos lá, pessoal, leia comigo, diga: arrependa-se. Agora olhe para mim, por favor. Veja que ele está dizendo o seguinte: eu não gostei dessas duas coisas, mas eu não estou condenando vocês agora. Eu tenho que falar isso aqui. Eu disse para vocês que eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, mas ainda eu não passei a espada, porque eu estou dando mais uma oportunidade. Arrependam-se.
Então você que está aqui, você que está do outro lado assistindo essa mensagem, caso você está ouvindo essa palavra com o coração na mão, tenha calma. É só você se arrepender e servir a Jesus de verdade e está tudo certo. Está tudo certo, pessoal? Sim, está tudo certo. O Senhor te perdoa. Mas se você ouviu a palavra, mas você, não, esse pastor não sabe de nada, essa palavra aí é lá para a igreja de Pérgamo, não tem nada a ver com hoje. Ok, você interpretou ela do seu jeito, ok. Então vamos ver quem é que vai estar certo no último dia. É triste isso, pessoal, mas as pessoas estão brincando de ser cristão. Estão brincando. E a perseguição à igreja em Pérgamo, naquela altura, foi terrível. E eu quero dizer para você que hoje Satanás entra dentro das igrejas do Brasil, não é mais com ameaça, eu vou tocar fogo, eu vou matar o pastor. Não, essa não é a ameaça. A estratégia do diabo não é mais dizer assim, eu vou fechar a igreja. A estratégia do diabo não é essa, eu vou impedir que eles preguem o evangelho. Não. A estratégia de Satanás hoje é entrar dentro da política para colocar leis e para fazer com que a gente se curve diante dos ídolos deles, se curve diante do regime deles. E aí eu quero ver, se Jesus não volta antes, eu digo, por força de expressão, quem é que vai ser fiel a Deus de verdade, ou quem vai se curvar? Eu não vou me curvar. Você vai se curvar? Teu filho estuda num colégio particular ou do estado, o inimigo vai querer usar lá. Você se curva? Você aceita ou se curva? Você não aceita ou você se curva? Dizendo melhor, porque a coisa vai arrochando, não é verdade? A coisa vai, para fazer com que a igreja do Brasil se curve diante de regimes, como a igreja de Pérgamo infelizmente se curvou. E o Senhor mandou uma carta e diz, olha, eu vi, eu sei o que é que está acontecendo aí, eu sei. E a orientação que Deus disse para a igreja de Pérgamo foi, sejam firmes. Sejam o quê? Firmes. Se posicione. Não tenha medo não. Não se curve. De forma nenhuma, não se curve. Ah, mas a ameaça vai vir. Ah, mas vai acontecer algumas coisas. Sim, vai acontecer algumas coisas. Mas o importante aqui é você não perder a sua salvação. É disso que nós estamos falando, pessoal. O que adianta você ganhar todo o dinheiro que você almeja ganhar, ou morar aonde você almeja morar, e aí você perde a sua salvação? Diga para mim, adiantou, pessoal? Adiantou, gente? Não, não adiantou. Não adiantou de jeito nenhum. Naquela época, o governo disse, vai ter no altar de vocês um altar, e em cima desse altar vai ter uma imagem do César, do imperador César. Isso foi depois de Jesus, tantos anos, tá? Houve o imperialismo de Roma em Jerusalém, e a ordem era, coloque uma imagem de César dentro da igreja de vocês. Imagina, aqui está o altar de Deus, aí bem aqui tem um altar, a imagem, o Nine. Entendeu, né? E aí a gente está adorando a Deus aqui e olhando para o Nine. E aí, pessoal, não é brincadeira não. Isso aconteceu lá em Pérgamo. Isso não é brincadeira não. A igreja aceitou. A igreja se curvou. E o Senhor ficou indignado. E o Senhor disse, eu não aceito.
a minha casa será chamada casa de oração. E vocês transformaram ela. Aliás, abre aí agora Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Atos, capítulo 20, versículo 29 diz o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Ou seja, vão, em truques de palavras bonitas, vão querer empurrar a goela abaixo as pessoas, a fim de atrair os discípulos. Versículo 31. Por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, e até mesmo com quê? E até mesmo com lágrimas. Então escute, pessoal, Jesus alertou a Pérgamo sobre o paganismo. Jesus alertou a igreja de Pérgamo sobre os costumes do mundo dos nicolaítas. E essa palavra está sendo repetida hoje, digamos assim, apropriada para hoje, porque nós estamos vendo, nós cristãos, nós não temos que ter políticos, representantes políticos de estimação. A gente não tem que ter político de estimação, porque homens falham, sim ou não? Homens falham. Então a gente não tem que ter político de estimação. Errou, cai fora. Errou, cai fora. Errou, cai fora. Nós somos cristãos. A gente não tem que ser a Maria, vai com as outras, não. A gente tem que ter personalidade. O Senhor alertou a igreja em Pérgamo sobre a perseguição sobre o regime do governo, para não deixar entrar dentro da igreja, e deixaram. E alertou também para que os costumes do mundo, essa foi a melhor palavra que eu achei, tá? Os costumes do mundo, a igreja não aceitar, e a igreja aceitou. E o Senhor disse: ei, eu tô com o que na mão? Ei, eu não condenei ainda não, mas eu quero dizer que eu estou com a espada na mão. Arrependa-se. E aí o Senhor vai dizer que em Atos capítulo 20, dizendo que, olhe, eles vão vir aí, os lobos, os mentirosos, os falsos profetas, eles vão dominar bem a palavra para levantar muitos discípulos para si. E o Senhor disse: olha, eu falei por 3 anos com lágrimas, com choro, com oração, eu alertei. E mais uma vez aqui o Senhor está me usando para falar para vocês aqui hoje. Amém, pessoal? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se Jesus não voltar até lá, vocês vão lembrar do que eu preguei aqui. Porque daqui a 20 anos o negócio não vai estar mais fácil não. Vai estar mais o quê? Vai estar mais difícil. E eu espero que Jesus volte até janeiro. Não, janeiro não, até setembro, né? Porque vai ter eleição, né? Pode ser hoje. Então, minha gente, negócio não é brincadeira não. É verdade. Ela está dizendo aqui que vai chegar, ela pensa que vai chegar um tempo que os pais vão ter que ensinar as crianças em casa, porque nos colégios vai ser complicado. E aí tem gente que quer morar aqui, quer viver aqui, quer não sei o que. Eu quero ir para a glória, eu quero ficar fazendo o que aqui? Vamos embora daqui. Não é verdade? Vamos viver na glória de quem? Ficar fazendo o que aqui, meu Deus?
Vamos embora, pessoal, vamos para a glória. Quem vai para a glória? Mas enquanto você quer ir hoje? Como é que você quer ir? A gente tem a expectativa de que Jesus volte, e na primeira ressurreição, arrebatamento quer dizer primeira ressurreição, a mesma coisa. Quem morreu com Cristo ressuscita no arrebatamento. Então, nós temos a esperança que isso aconteça nos próximos dias, para que a gente não tenha que passar por tudo isso. Então hoje, como disse para vocês, Satanás mudou a forma de reprimir dentro da igreja. Já pensou? Um pastor, ele se alia ao governo, à imposição do governo, e diz: tá certo, vamos ficar do mesmo lado agora. Vamos ficar do mesmo lado. Parece que esse pastor não leu a carta da igreja em Pérgamo. O pastor é dono de um partido, não sei o que, agora vai se unir ao governo. Esse pastor precisa ler essa palavra aqui. Jesus falou para a igreja em Pérgamo: não façam isso. Não façam isso. Mas se a gente não se aliar, o governo vai tirar o alvará da igreja, fecha a igreja, multa a igreja e não sei o que. Irmãos, a igreja é de Jesus. A igreja não é essas paredes aqui não. A igreja somos nós. E ninguém toca na igreja de Jesus. Ninguém toca. Diga: eu sou a igreja de Jesus. Ninguém toca em nós, pessoal, porque nós temos um dono. Nós temos Jesus. Mas os homens se curvam diante deles e dizem: não, mas eles vão tirar a nossa concessão da televisão, vão tirar a nossa concessão do rádio. Que tire, só não vai tirar a nossa fé, não vai apagar a nossa fé. Eu estou falando isso, pessoal, porque o que a gente está vivendo, a gente está percebendo que as coisas estão acontecendo. E o Senhor está dizendo assim: ei, a minha sugestão é que vocês fiquem firmes. A minha sugestão é que vocês façam como o meu servo Antipas. O meu servo Antipas, ele se posicionou, ele disse: não vou me curvar. Bispo, mas mataram ele, mas não tomaram a salvação dele. Ele se tornou um mártir para mostrar para nós, ensinar para nós, que a gente pode até morrer, mas não perde a vida, a salvação. Não perde, a vida é a salvação. E é muito triste a gente ter que ver isso hoje acontecer no meio das igrejas, onde se rendem ao regime do governo e onde também aceitam os costumes do mundo, ou seja, não pregam. Aceitar os costumes do mundo é simplesmente não pregar mais contra o pecado. É dizer assim: pecado, você pecou? Tá tudo bem. Não, aconteceu isso, aquilo com você, tá tudo bem. Não é pecado não. Você pode ficar tranquilo. Você pode vir para cá que o Senhor vai te abençoar. Vai não. O Senhor vai puxar a espada para você, vai botar a espada no seu pescoço e vai dizer assim: eu te avisei. Eu te avisei. E você não quis ouvir? Senhor, misericórdia. E o Senhor vai dizer: agora a misericórdia é tarde, agora é justiça. Então eu estou alertando a todos vocês, debaixo da palavra de Deus: seja firme, se posicione. Vão chamar você de quadrado, vão chamar você de homofóbico, vão chamar de você de crente chato, vão chamar de deixa falar, pessoal. O último versículo diz: o que vencer será salvo. Então, ô bispo, o senhor vota? Voto, mas eu não tenho político de estimação. Errou, cai fora. Amém, pessoal?
Errou, cai fora. Eu não vou ser, a Maria vai com as outras. Eu não sou cego, eu sei o que acontece do lado direito e do lado esquerdo. Ficou bom assim, né? Pois é. A gente sabe. E se você não sabe, eu sugiro a você, fique atento, porque a Bíblia diz que virão os falsos profetas. Os falsos profetas vai passar pano. Sabe qual é essa expressão? Você sabe qual é a expressão passar pano? É fazer de conta que não está? É fazer de conta que não está vendo. É fazer de conta que não está acontecendo nada. Isso é passar pano. Então eu estou dizendo para vocês, nós não podemos ser um cristão que passe pano. Errou, cai fora. Não vou dar outra oportunidade não. O bispo, eu não gostei da pregação de hoje. Ok. Se você não gostou, então leia lá a palavra que eu li e tire as conclusões que você achar que é mais corretas do que a pregação que fiz hoje. Mas uma coisa é certa, e você não vai esquecer: eu te alertei. Cedo ou mais tarde você vai lembrar do que eu falei aqui. Bispo alertou no Dia dos Pais, fez uma pregação que aconteceu com a igreja em Pérgamo, e está acontecendo com a igreja no Brasil. E quando eu falo com a igreja do Brasil, eu estou falando o seguinte: a igreja tem que se manter firme só diante do Senhor. De pé somente de quem, pessoal? Adore somente ao Senhor, se curve somente diante dele. E se vier um e dizer: mas eu sou o seu queridinho, cai fora, meu queridinho é Cristo. E se o outro vier: não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas sai fora. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Guarde a sua fé, pessoal, guarde o seu coração. Não se deixe corromper por nada, porque o falso profeta vai querer passar pano. Vai dizer: está tudo bem, pessoal. Está tudo bem nada, pessoal. Nós estamos em batalha. E se a igreja se acomoda, se a igreja se curva, é tudo que Satanás quer. Satanás não quer impedir da gente pregar o evangelho. Satanás não quer fechar a igreja. O que Satanás quer? Que a igreja aceite o seu regime. É isso que Satanás quer. Se algum pastor vier e dizer assim: olha, pessoal, não sei o que, a gente tem que votar no fulano de tal, porque o fulano de tal não vai deixar fechar a igreja. Ei, a igreja é de Cristo. O que Satanás quer não é fechar a igreja, é fazer com que a igreja aceite o que ele quer. É isso que ele quer. E nós vamos, se Deus permitir a gente estar aqui, nós vamos estar aqui para dizer: não. Não. Diga um não para o diabo aí, pessoal. Diga não. Ouviu, Satanás? Não. Se Jesus permitir a gente estar aqui, nós vamos estar aqui para dizer não. Aqui, não. Nós somos igreja. Jesus já deu a vida por nós para nos salvar. E nós temos que honrar o seu sacrifício. Nós vamos fazer isso agora. Amém, pessoal? Por favor, guarde essa palavra no seu coração. Eu sei que a pregação de hoje, às vezes as pessoas querem vir na igreja e querem ouvir uma palavra de motivação, uma palavra de fé. Tudo isso é bom, é maravilhoso. Mas o que salva é isso aqui, a verdade. O que salva é o que, gente? A verdade. Uma palavra de fé, uma palavra de motivação, uma palavra de esperança é bom? É. Mas o que faz você vencer é a palavra de salvação. E o que eu preguei para você hoje foi uma palavra de... Jesus quer te salvar, mas o diabo quer enganar você. Então, guarde essa palavra no seu coração e fique o quê? Atento. Jesus disse: fica vigilante. Nós vamos cear agora. Você crê nessa palavra? Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.